Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao curso de programação de CLPs Onrum e IHM. Neste curso iremos aprender a programar os CLPs da Onrum. Vamos estar passando aí uma visão geral sobre como é que funciona o hardware, né? A chave de código quando eu for especificar um CLP. Vamos aprender a entender como que funcionam as ligações de entradas e saídas do CLP. Vamos estar baixando o pacote CX1. Esse pacote é composto por diversos outros softwares. A gente vai ter software de inversor, software de driver, software de controle de temperatura e o CX Programmer, que é o software que iremos utilizar para criar os projetos, fazer os testes e nossas simulações aqui. Inclusive o software de IHM, que é o CX Designer, vai estar dentro do pacote CX1. Então neste curso ele é dividido em duas partes. No começo a gente vai aprender CLP e mais da metade em diante a gente vai aprender a parte de IHM e vamos interagir via simulação IHM e CLP, e vai ter algumas aulas bônus onde eu vou simular uma IHM com um CLP físico na bancada mesmo. Então vamos ter todas essas aulas aí. E durante o curso a gente vai aprender, por exemplo, o mapeamento de memória, que são as memórias do tipo CIO, memórias auxiliares, temporizadores, contadores, as memórias do tipo Data Memory, memórias do tipo H, do tipo W, qual a diferença de uma para outra, quando utilizar uma, quando é melhor utilizar outra. Então a gente vai aprender parte de ladder, vamos aprender as instruções mais utilizadas, que é basicamente set, reset, keep, instruções de borda de subida, borda de descida, temporizadores, contadores, as bases de dados, né, os tipos de base que esses temporizadores e contadores utilizam. Vamos aprender as instruções matemáticas, instruções de movimentação e comparação. Então aqui no CLP a gente vai aprender basicamente criar um novo projeto, né? Vai ter a configuração do tipo da CPU que a gente vai utilizar. A gente pode configurar a extensão da sua CPU, qual é a capacidade de memória dela, o tipo de comunicação, se vai ser via USB, via Ethernet, se vai utilizar Ethernet através de uma IHM. Então aqui a gente vai aprender a criar projetos, vamos aprender toda essa gama de ferramentas aqui em cima. Então a gente vai entender o que é o meu Workspace, o que é o meu Watch Windows, o meu cross-reference. Então a gente vai aprender todas essas ferramentas, vamos aprender a utilização dos contatos, como criar contatos, bobinas e os seus atalhos, né? Então a gente vai utilizar bastante atalho no decorrer do curso. E aqui na árvore do projeto, a gente vai entender o que é os symbols, o que a gente faz aqui na parte de settings, o que é o memory, a importância de fazer um backup do memory, para quando a gente for converter o programa ou descarregar em outra máquina. A gente vai aprender toda a parte de como funciona o ciclo de scan, como criar novas sessões. Por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma nova sessão. Então a gente vai aprender isso. A gente vai entender o que significa essa sessão end, como é que o ciclo de scan do CLP trabalha, se ele roda uma após a outra, ou se eu tenho que ter uma main e chamar as próximas sessões abaixo. Então tudo isso a gente vai aprender no decorrer desse curso. Esse curso a gente vai utilizar bastante o simulador para estar podendo testar o que a gente está fazendo. E no final do curso eu vou mostrar algumas comunicações práticas com o CLP físico. Fala galera, beleza? Então esse aqui é o nosso curso avançado de programação da família CX Programmer, tá? Vários alunos me perguntaram sobre se ia ter algum módulo avançado explicando algumas particularidades. Então hoje eu estou dando início às gravações desse curso. E o que vamos abordar nesse curso? Qual que é o foco, tá? Esse curso ele é voltado para algumas funções especiais do CLP. Como, por exemplo, a gente vai abordar sobre encoder. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a ligação, por que existem algumas entradas específicas para encoder, por que eu não posso pôr em qualquer entrada. Então a gente vai passar por isso.
quantos encoders eu tenho por CLP. Tá vendo que aqui ele está falando High Speed Counter 0. Então eu tenho o encoder 0, depois tem o encoder 1, encoder 2 e assim por diante. Então eu posso usar 4 encoder, né? O diferencial input aqui, ele multiplica por 4. Eu tenho o up down, eu tenho o pulso de direção. Cada tipo de encoder tem a sua frequência de trabalho. Cada tipo de configuração que eu coloco tem um tipo de frequência. Então a gente vai passar por encoder, como é que a gente liga o encoder fisicamente. Eu vou mostrar no manual elétrico, a gente vai ver como faz a ligação tanto PNP quanto NPN. Tá? Isso aqui é indiferente. A gente vai passar também pelos tipos de encoder que eu posso pôr, se eu posso ou não colocar um line drive, se tem que ser encoder 24 volts e por quê. Então a gente vai passar por isso. Depois a gente vai ver um pouco sobre entradas analógicas. Nesse CLP que a gente está usando o CLP de pequeno porte da família CP2Z. E o CP2Z aceita todos os cartões que são acessórios CP1W. E existe alguns acessórios chamados CP2W também. Então a gente vai estar usando essa plaquinha, que ela tem aqui, ó, 2 entradas analógicas e 2 saídas. Então a gente vai, tá vendo? Ela fala aqui, ó, esse cartão a gente está usando o MAB221. Então eu tenho 2 entradas analógicas de 0 a 10 volts e 2 saídas de 0 a 10 volts também. Então a gente vai ver como que a gente faz a configuração, quais são os endereços específicos para esse tipo de cartão. Esse é um cartão que a gente slota na frente da CPU. E existem cartões que a gente também põe na lateral. Então eu vou comentar sobre eles, vou ensinar a configurar. Mas fisicamente a gente vai utilizar esse. Então vamos passar por entradas e saídas analógicas tanto na família de pequeno porte quanto na família de médio e grande porte, que seria o CJ2. E mais adiante eu vou ensinar também, né, aqui na parte de encoder, voltando um pouco aqui, a gente vai aprender a usar funções de encoder, como é que eu faço a leitura de um encoder, quais são os endereços que eu posso ou não utilizar. A gente vai utilizar também uma tabela que eu já deixo pré-fixado alguns valores do encoder para ele interromper o meu programa e chamar um outro programa separado para fazer uma execução em alta velocidade. Então, para quem não conhece, o encoder ele não roda no ladder ali, ele fica rodando um processamento separado. Ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma interrupção do programa. Quando ele chega a um valor que eu pré-defini, ele para aquele programa principal e executa um outro programa em paralelo. Então, normalmente encoder é assim, por causa da sua velocidade, o ciclo de scanning sempre vai conseguir acompanhar os pulsos. Na família CP2Z que a gente vai usar. Então a gente vai passar pelos analógicos e eu vou mostrar para vocês também o que é o bool, o inteiro, double int, long int, o int. Então a gente vai passar por toda essa tabela de data type aqui, que são os tipos de variáveis. Porque às vezes o pessoal me pergunta, André, o que é um inteiro? Qual que é a diferença do inteiro para um bool ou bit? Então aqui tem os tamanhos. Aqui é tudo em bit, né? Bool é equivalente a 1 bit, o inteiro tem 16 bits dentro do CLP, 32, 64 e assim por diante. Então a gente vai passar por esses tipos de variáveis, a gente vai falar sobre o real, que lá no nosso CLP a gente chama de float. Então a gente vai aprender a fazer escalas de conversão de analógico. Então tem blocos padrão que é o CSL, o SL, desculpa, que é um bloco de scale. Eu vou estar ensinando vocês a utilizarem ele e também eu vou estar ensinando a gente a fazer a conta na mão aqui, né? Por exemplo, se eu quero usar uma escala em float e eu quero pegar de menos 55 a mais 123, então eu quero que a minha entrada analógica que ela tem aqui, ó, ela tem uma resolução de 0 a 4000, né? Toda entrada analógica ela vai ter uma resolução, seja de 0 a 4000, de 0 a 6000, de 0 a 8000, de até 32.000, 64.000, 128.000, assim por diante. Tem cartão de alta resolução que ele dá mais de 128.000 pontos de resolução. Então, como é que eu converto? 0 a 10 equivale a 1 a 4.000 pontos. Como é que eu converto isso para uma escala conhecida? Eu quero medir de 0 a 100.
Quero medir de menos 100 a mais 100. Como é que eu faço isso dentro do CLP? Então a gente vai aprender isso daí. Então eu vou falar um pouco sobre os data type, vou mostrar encoder, vou mostrar a entrada analógica, conversão de escala e tudo mais. Vou falar um pouco mais também sobre o formato BCD e o formato decimal, porque tem bastante BCD no CLP da ONRO e às vezes quem não está acostumado se perde um pouco para entender qual que é a diferença do jogo da velha e do e-comercial, né? Que um é voltado para a gente utilizar em hexa e BCD e o outro é inteiramente decimal. Então a gente vai aprender um pouco mais a fundo a diferença. Lembrando que esse curso eu não é um curso ensinando o programador a pensar como programação. Não é um curso que vai te ensinar a programar, né? Como é que eu elaboro, desenvolvo um programa? Aqui eu já parto do princípio que a pessoa sabe programar e ela quer conhecer funções específicas do CLP da ONRO. Então, esse curso tem esse foco. No outro curso anterior, que também está aqui na plataforma, lá que é o curso básico, né, de programação dos CLPs da ONRO, no final do curso tem um projeto lá que eu fiz de batelada e lá eu ensino a pessoa a identar um programa, a separar entradas de lógica, saídas, separar a rotina para comandos, rotina para alarme, como ela pensar no sentido de programação, como é que eu desenvolvo uma lógica de programação, como é que eu vou desenvolver o meu raciocínio. Então, lá eu passo por isso. E futuramente talvez eu vou desenvolver mais um curso focado em como é que eu penso para programar, né? Que tipo de lógica que eu vou utilizar. Vou utilizar uma lógica baseada em comando elétrico, vou usar uma lógica de steps, né? Tem gente que fala step, tem gente que fala lógica de estado, lógica de... uma lógica sequencial, que é o que eu uso lá no outro curso. Então, esse curso aqui, o objetivo dele é ensinar essas funções especiais e como é que eu coloco ela dentro do programa e como é que eu configuro elas, tá? Então, vai ser um curso um pouco mais, como que eu posso dizer? Ele é um pouco mais focado, né? Em algumas particularidades. Então é isso, pessoal. Espero vocês aí. Até mais.